Antes de entrar no conteúdo, um recado direto. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, baseado em fisiologia real, ciência do treinamento esportivo e aplicado ao ciclismo do mundo real. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a evoluir, apoie o canal com o Super Thanks. É isso que mantém a produção diária de vídeos científicos e permite aprofundar temas que realmente mudam desempenho. Agora presta atenção, porque se você passa mal com gel, sente estufamento, náusea, dor abdominal ou simplesmente não consegue consumir a quantidade de carboidrato que sabe que precisaria durante treinos longos e competições, o problema não é o suplemento. O problema é que você nunca treinou o seu corpo para receber carboidrato. E isso é um erro enorme no ciclismo moderno. O intestino é um órgão treinável. Ele se adapta da mesma forma que o músculo, o sistema cardiovascular e o sistema nervoso. Quando você tenta enfiar 60, 80 ou 90 gramas de carboidrato por hora em prova, sem nunca ter feito isso nos treinos, o corpo reage com defesa. O fluxo sanguíneo está direcionado para o músculo, a digestão fica comprometida e o sistema gastrointestinal entra em colapso. Isso não é azar, é falta de adaptação. Vamos ao ponto central. Treinar o corpo para receber mais carboidrato significa aumentar a capacidade de absorção intestinal, melhorar o esvaziamento gástrico e ensinar o sistema nervoso a tolerar ingestão energética sob estresse físico. Isso não acontece de um dia para o outro. Exige progressão, repetição e contexto certo. O primeiro erro que precisa ser eliminado é treinar sempre sem carboidrato e tentar usar tudo na prova. Quando você faz isso, o intestino nunca recebe estímulo. O corpo entende que digestão não é prioridade durante o exercício. Resultado, quando você tenta usar carboidrato em quantidade relevante, ele rejeita. Se você quer usar carboidrato em prova, precisa usar carboidrato no treino. Agora vamos falar de como fazer isso de forma prática e segura. O treinamento do intestino começa em treinos longos e moderados, não em treinos caóticos de alta intensidade. Você começa com doses baixas, algo em torno de 20 a 30 gramas de carboidrato por hora, observa a resposta e mantém isso por algumas semanas. O objetivo inicial não é performance, é tolerância. Depois que essa ingestão se torna confortável, você progride para 40, 50, 60 gramas por hora. Essa progressão deve acompanhar aumento de duração ou intensidade do treino. O intestino aprende por repetição. Se você usa uma vez por mês, ele não aprende nada. Outro ponto crítico é o tipo de carboidrato. Usar apenas uma fonte limita a absorção. O intestino possui transportadores diferentes para glicose e frutose. Quando você combina fontes, como maltodextrina ou glicose com frutose em proporções adequadas, você aumenta a capacidade total de absorção por hora. Isso é fisiologia, não marketing. Palatinose pode ser útil em fases iniciais ou em treinos longos de intensidade moderada, porque tem absorção mais lenta e gera menor impacto osmótico. Já maltodextrina e glicose são fundamentais quando a intensidade sobe e a demanda energética é alta. Saber quando usar cada uma faz parte do treinamento metabólico. Outro erro comum é ingerir carboidrato de uma vez só. Isso sobrecarrega o estômago e piora a tolerância. A ingestão deve ser fracionada, com pequenos goles frequentes. Isso melhora esvaziamento gástrico e reduz desconforto. Comer bem no ciclismo não é comer muito de uma vez, é comer certo ao longo do tempo. Também é fundamental treinar o intestino em intensidade semelhante à da prova. Treinar ingestão apenas em ritmo leve e tentar usar em intensidade alta não funciona. O corpo precisa aprender a digerir sob estresse. Isso exige sessões específicas onde você simula o cenário competitivo, tanto em esforço quanto em ingestão. Outro ponto ignorado é a hidratação. Carboidrato sem água suficiente aumenta a osmolaridade intestinal e piora a absorção. Muitas vezes o problema não é o carboidrato, é a desidratação. Água e eletrôlitos são parte do processo de adaptação intestinal. Também é preciso falar da adaptação psicológica. Muitos ciclistas criam medo de comer durante o treino por experiências ruins no passado. Isso gera tensão, que por si só piora a resposta gastrointestinal. Treinar ingestão de forma controlada ajuda o sistema nervoso a associar carboidrato com segurança, não com ameaça. Existe ainda o fator da alimentação fora da bike. Dietas cronicamente baixas em carboidrato reduzem a expressão de transportadores intestinais. O corpo se adapta ao que você faz com frequência. Se você vive em baixo carboidrato, não espere absorver alto carboidrato em prova. O treino do intestino começa na rotina alimentar diária.
Outro erro grave é só pensar em carboidrato durante a prova. Treinos duros também exigem ingestão adequada. Se você quer competir bem, precisa treinar como compete. O corpo não diferencia treino de prova do ponto de vista adaptativo. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Treinar o corpo para receber mais carboidrato melhora não só desempenho, mas também clareza mental, tomada de decisão e resistência psicológica. O cérebro depende de glicose. Sem ela, a estratégia cai, o foco some e o erro aparece. E aqui vai a verdade final. Ciclistas que quebram em prova longa raramente quebram por falta de preparo físico. Quebram porque não conseguem sustentar ingestão energética adequada. Força sem combustível não ganha a prova. Se você quer realmente evoluir no ciclismo moderno, precisa tratar nutrição como parte do treino, não como acessório. Treinar o intestino é tão importante quanto treinar perna, pulmão e coração. Quem aprende a receber carboidrato ganha uma vantagem absurda sobre quem ainda sofre com medo de comer. No ciclismo do mundo real, vence quem consegue transformar energia em potência até o final. E isso começa muito antes da largada. Começa no treino do seu corpo para receber o que ele precisa. Quanto mais próximo você está do seu limiar funcional, maior é o desvio de fluxo sanguíneo para o músculo e menor é a prioridade do trato digestivo. Isso significa que a quantidade de carboidrato que você tolera girando leve não é a mesma que você tolera competindo ou fazendo intervalos duros. É por isso que treinar o intestino precisa respeitar zonas de intensidade. Você não começa treinando ingestão alta em esforço máximo. Você constrói tolerância em intensidades moderadas e só depois leva isso para contextos mais exigentes. Pular essa etapa é pedir desconforto gastrointestinal. Outro ponto pouco falado é a temperatura corporal. Quanto mais quente o ambiente, maior o estresse fisiológico e pior a tolerância digestiva. Em calor, o corpo prioriza a termorregulação e reduz ainda mais o fluxo para o intestino. Isso exige ajuste na estratégia. Bebidas menos concentradas, ingestão mais fracionada e atenção redobrada à hidratação e aos eletrólitos. Ignorar isso é um dos motivos mais comuns de náusea e enjoo em provas longas. Também existe a questão da concentração da solução. Muitos ciclistas erram tentando aumentar carboidrato apenas concentrando mais o líquido. Soluções muito concentradas atrasam o esvaziamento gástrico e pioram a absorção. A estratégia correta é aumentar a ingestão total por hora combinando líquido, gel e sólido de forma organizada, não transformar a garrafa em um xarope impossível de digerir. Outro erro frequente é não treinar ingestão em estado de fadiga acumulada. O intestino responde diferente quando você está no terceiro ou quarto dia de carga seguida. Em provas por etapas ou semanas duras de treino, a tolerância muda. Se você nunca testou ingestão nessas condições, vai descobrir do pior jeito possível. Treinar o intestino também significa testá-lo quando o corpo já está cansado. Existe ainda a influência direta da postura na bike. Postura muito fechada, compressão abdominal excessiva e respiração desorganizada aumentam pressão intraabdominal e pioram tolerância digestiva. Ajuste de bike, posição do tronco e controle respiratório influenciam mais a digestão do que a maioria imagina. Às vezes, o problema não é o que você come, é como você está posicionado enquanto come. Outro ponto ignorado é a mastigação e o tipo de sólido usado. Alimentos muito fibrosos, gordurosos ou difíceis de mastigar aumentam o custo digestivo durante o exercício. Em intensidades mais altas, o foco deve ser em carboidratos de fácil digestão. Isso não é frescura, é economia fisiológica. Quanto menos energia o corpo gasta digerindo, mais sobra para pedalar. Também é importante entender que a adaptação intestinal não é linear. Alguns dias você vai tolerar melhor, outros pior. Isso faz parte do processo. O erro é desistir ao primeiro desconforto ou insistir demais quando o corpo está dando sinais claros de limite. Ajuste fino é o que constrói tolerância de longo prazo. E aqui vai uma verdade prática. Quem consegue sustentar ingestão alta de carboidrato até o final da prova tem uma vantagem brutal, não só física, mas mental. Enquanto outros entram em modo de sobrevivência, você continua tomando decisões, respondendo a ataques e mantendo técnica. Isso não é dom, é treino específico.
Treinar o corpo para receber mais carboidrato é assumir que nutrição é parte do treinamento, não acessório. É repetir, ajustar, testar em diferentes cenários e respeitar a progressão. Quem faz isso transforma a energia em potência até o último quilômetro. Quem não faz, quebra cedo e acha que o problema é falta de perna. No ciclismo moderno, o intestino também faz parte da performance. Quem entende isso para de sofrer e começa a competir em outro nível.